Dia 28 de maio de 2019, o friozinho chegou, hein? Agora a noite já está friozinho de novo. Alô, pessoal de Silveiras também que está nos ouvindo. Boa noite, sejam bem-vindos no nosso programa Fala Comigo. E hoje, olha pessoal, temos uma visita especial, hein? Diretamente aqui de Cruzeiro. Nós estamos trazendo hoje aqui Raquel Vilas Boas, escritora. Boa noite, Raquel. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal de casa. Tomara que esteja todo mundo bem, né? Bem agasalhadinho, já com um livro na mão. Hoje está friozinho, Raquel, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Temos aqui também no nosso estúdio hoje o marido da Raquel, Toninho, mas está ali no cantinho filmando. Então vocês vão acompanhar a nossa entrevista também pelo Facebook da Rádio Cruzeirense e também do Paulo Rodrigues, quem vos fala, ok? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Paulo Rodrigues, vulgo Paulinho, para quem é mais próximo ou quem quer ficar mais próximo, né? Então vamos começar nossa entrevista. Raquel, vem cá, qual que é a sua origem? Você é de onde? Onde nasceu? Enfim. Tá. Eu sou de Cruzeiro. Meu pai é de Minas, a família da minha mãe é de Resende ali, mas assim, hoje já tem bastante gente aqui. Deixa eu chegar mais pertinho. Opa, tô falando. Pode chegar mais pertinho. Eu falei, eu não sou cantora, né? Tá bom assim? Aí, tá agora bom? melhorou. Tá. Então, sou daqui mesmo, saí daqui de Cruzeiro para estudar fora, né? Mas, assim, fiz faculdade em São Paulo, eu me formei em Direito, né? Depois eu fiz especialização em Direito Público e tô de volta, já tem aí alguns anos, já aqui para essa terra linda, maravilhosa, que eu amo, que é de fazer chorar essa serra, né? Desculpa, então eu não entendi. Então você nasceu em Cruzeiro, Nasci em mas a família é de Resende. Não, assim, metade da família da minha mãe é de Resende e do meu pai é de Minas. Então, assim, férias, eu estava sempre em Minas, sempre fui muito para Minas, ali Maria da Fé, Pedralva, Itajubá. Mas eu sou daqui, estudei aqui minha vida toda, como eu disse, eu só saí para fazer faculdade mesmo, mas sou daqui, da terrinha. Entendi. Quem de Cruzeiro não tem um pé em Minas, né? Pois é, né? E eu gosto de falar que eu sou 50% mineira. Maravilha. Nunca perdi meu R, meu sotaque, mesmo morando. Nunca perdeu a porta-porteira por não? Nunca perdi, nunca. Ô Raquel, e aqui em Cruzeiro, onde você estudou na época de colégio? Olha, até a quarta série eu estudei no SESI e depois eu fiz assim, pinguim de gente, eu fiz SESI, depois eu fui pro oratório. Aí o oratório na época não tinha colegial, aí foi todo mundo pro Machado, ou ia todo mundo pro Santa Teresa, ou pro São Joaquim, né? Aí em Lorena, mas eu acabei ficando aqui no Machado mesmo, eu acabei indo para São Paulo depois que eu me formei no terceiro, então a minha formação é daqui mesmo, de Cruzeiro. Entendi. E na verdade você já até respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, mas além de você ter formado em Direito, você chegou a seguir alguma outra profissão sem ser escritora ou advogada? Eu na verdade eu sempre gostei muito de línguas, Paulo, eu sempre gostei de estudar língua portuguesa, estudar língua inglesa, então paralelamente à faculdade, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a dar aula de inglês. Eu dei aula de inglês por mais de 20 anos. Foram 20 anos, Eu fiz vários cursos, sempre em cursos particulares. Eu nunca dei aula em colégios, assim, que eu não sou habilitada, eu não sou letrada em inglês, né? Mas para cursos livres, a gente tem essa bandeira branca para ir fazendo cursos e, enfim, você viaja, daí você traz sempre alguma coisa, né? O importante é passar o idioma, na verdade. Sim. Na verdade, o inglês sempre foi o meu maior monstro. E olha, eu vou te falar, a gramática inglesa, ela perto da portuguesa, ela não tem a riqueza que a gente tem. A língua, tanto que eu não me atrevo a dar aula de português, eu sou uma apaixonada por língua portuguesa. Mas se você me disser assim, Raquel, você tem condição de dar uma aula? Eu não tenho. Entendi. Entendeu? Porque eu não tenho todo esse respaldo, porque é uma gramática, eu estudo a língua portuguesa, eu gosto, acreditem ou não, eu tenho livros de gramática na minha escrivaninha. E deve ter vários, porque a cada ano tem uma atualização nova. Eu adoro, eu acho que assim, como eu falei, eu tenho prazer de estudar a língua portuguesa, eu gosto da língua portuguesa, eu gosto da literatura. Como eu falei,
falei, não sou letrado oficialmente, eu não tenho graduação, né? Mas eu tenho, na minha bolsa eu tenho acordo ortográfico, eu tenho a regrinha de bolso. Tenho dentro da minha bolsa, que é assim. Porque eu tenho dúvida, eu sempre fui uma curiosa, né? Então, e eu tenho uma coisa que eu não gosto de não saber. Entendi. Eu vou procurar, eu vou querer entender, aprender, eu tenho essa curiosidade. Mas então, assim, terminando a sua pergunta, é justamente isso. Eu tive aí uma experiência como professora de inglês por muitos anos, inclusive em São Paulo, em Cruzeiro, inclusive eu tenho alguns alunos que ainda de vez em quando encontro por aí. Entendi, que bacana. Legal. Muito legal. E Raquel, tira uma dúvida para mim. Aqui nós estamos te entrevistando hoje como escritora, mas desde quando você escreve? Olha, eu não sei datar exatamente, mas assim, a minha vida inteira eu gostei de escrever. Eu tenho muito material, Paulo, muito. Desde criança eu sempre tive facilidade. Eu acho, como você falou que o inglês era o seu monstro, eu não gosto de números. Entendi. Eu gosto de números na minha conta corrente. Mas assim, saber para mim é somar, diminuir, multiplicar e dividir. Aí vem lá fazer uma conta de divisão, põe uma vírgula. Não faz sentido. Já trava ali, já trava. Não, eu sou humanas, né? Então, assim, eu sempre escrevi, desde bilhetinhos, eu nunca tive problemas em fazer uma redação, eu sempre gostei de escrever certinho. Hoje eu falo no WhatsApp, eu escrevo direitinho, sabe? Eu percebi. E eu não acho que é rebuscamento, eu acho que até depois, se a gente tiver um tempo de falar nisso, a gente ainda vai falar, porque eu não tenho uma linguagem rebuscada, eu só sou uma pessoa que eu gosto de falar direito e escrever direitinho, né? Então eu sempre gostei de escrever. Esse livro, Casa, ele está pronto desde 2005. Entendi. Eu tenho, na verdade, 4 livros prontos, tá? Então é uma coisa que a gente... a gente vai falar sobre isso daí, a gente vai falar sobre isso daí. Então, escrever mesmo, eu já escrevo há muito tempo, Paulo, eu tenho muito material, muito. Você sabe que lá em casa, nós somos em 3 filhos, né? A minha irmã mais velha, Ana Clara, eu sou do meio, e o meu irmão Pedro, o mais novo. Eu a diferença é o recheio, né, Paulo? É o recheio. Uma casca de pão e vem a gente ali, ó. E eu lá em casa ainda tenho a peculiaridade de a irmã mais velha é a única mulher e o irmão mais novo é o caçula, ou seja, eu dancei. Entendeu? Eu dancei. E literalmente, o Dorinho está aqui dando risada. Exato, a nossa. Lá em casa era assim, a minha infância, nós saímos do colégio, eu chegava em casa, deixava minhas coisas dentro de casa e voltava para a rua. O meu irmão não, fazia a tarefa lá, o dever de casa bonitinho, a minha irmã ia estudar, depois as amigas vinham fazer trabalho, e eu não queria saber, eu queria estar na rua brincando. Só que é o seguinte, a minha irmã sempre foi muito comunicativa. O meu irmão mais novo sempre foi muito, e a gente fala que ele é o cérebro da família, né? Ele é muito inteligente, ele é muito prático, ele coloca as ideias muito práticas. E eu, numa determinada fase da minha vida, eu escrevi muito. Legal. Eu escrevi muito. Você ainda tem esse material? Eu tenho, devo Agora ter. eu vou te entrevistar. Você tinha um horário para escrever? Você ainda tem essa vontade? Raquel, você está invertendo a situação. Peraí, você está invertendo a situação. Vamos voltar. Porque eu adorei saber que você escreve. Eu ouço que as pessoas escrevem porque você me conta. Não, eu escrevia. Vamos voltar. Eu escrevia. Tá, você ainda tem material, verdade? Não sei, eu preciso fuçar. Ah, legal. Legal, hein? Então, assim, e foi uma fase, na verdade, que na minha casa eu me reclusei um pouco na pré-adolescência, 11, 12 anos, até minha família questionou. Você, quando você começou a escrever, teve algo que te motivou a escrever? Por exemplo, alguma coisa que aconteceu na sua vida que fez você... Não, eu não tenho uma coisa assim. Eu não tive um clique. Eu não tive, Paulo. Meu pai e a minha mãe, eles sempre nos incentivaram muito a leitura. Eu sou da época de Barça, da Enciclopédia Tudo, Larousse, Novo Conhecer. Então, a gente tinha essa coisa de livro, a gente ficava feliz quando chegava livro, mas isso não quer dizer que a gente não saía para a rua para brincar de pique, para brincar com um amigo, enfim, que eu não brincasse de boneca, não andasse de bicicleta, nada disso. Mas eu sempre fui muito íntima do livro.
irmãos. A minha irmã era muito certinha, mais velha. Tá. Sempre foi muito certinha, né? Hoje ela já é mais alternativa, mas a Rebeca sempre foi muito centrada, ela era muito estudiosa. Ela era chamada na escola porque, em vez de chamarem meus pais, eles chamavam porque eu era muito inquieta, né? Então, eu não tive um clique, mas o que eu acho que aconteceu comigo foi o seguinte: eu tive a bênção de ter professoras de português e de literatura sensacionais, sensacionais. Eu tive assim, a Eloara Araújo Meireles, eu tive a dona Sônia Duque, eu tive a dona Ana Maria Braz, sabe? Eu tive... Alguns nomes eu conheço. Entendeu? Uma coisa absurda. De inglês também, eu tive aí minhas professoras de inglês que eu amava. Então, assim, eu tive essa sorte de ter professoras lá no primário muito dedicadas, e eu não tive conflitos na escola, entendeu? Eu não sei se é a fase, eu não sei o que é, se existe uma energia agora que está deixando todo mundo em reboliço todo, mas não. E eu era apaixonada. Eu ouvia as pessoas assim, com preguiça de estudar, ou ai, que chatice, ler esse livro. Não gostava, eu achava legal, eu sempre gostei. E era natural para mim, como é até hoje. Eu escrevo porque para mim é libertador, Paulo. Eu falo, não faço terapia, eu escrevo. Então eu tenho ali, eu exercito personalidades em personagens. Eu tenho contos, eu tenho só romances, assim, até porque não sei se eu sempre gosto muito de falar nisso, que as pessoas às vezes falam assim: ah, você escreve romance, é só história de amor. A gente tem um equívoco muito grande de achar que romance é só história de amor. Romance, ele é um texto em prosa longo, que em inglês a gente chama de novel, né? Que é a novela que depois a gente traduziu erroneamente, né? Por que a gente fala às vezes, nossa, mas esse assunto está virando uma novela? Por quê? É longo. Porque está se estendendo, né? Então, a gente traduziu isso, novela, como uma coisa só visual, e não é. Na verdade, o romance, ele é um texto longo. Qual que é o contrário do romance? É o conto, que são histórias curtinhas. Então, você tem um romance policial, você tem um romance de terror, você tem um romance de ficção. Olha, eu não sabia. Então, a ideia do romance, porque as pessoas ficam assim, você vai ler romance, aí o homem, né, não tem umas bobeiras assim, vou ler história de amor. E não é. Você romantizar é você aprofundar um pouquinho aquilo que você vai ir além, falar. Né? Então, por exemplo, você romantiza uma amizade. Esse livro eu falo de amizade, falo demais de amizade. Eu falo de ambição desenfreada. Eu falo de sonhos. Tem um casal central que tem um relacionamento, mas ela já é uma pessoa que já sofreu com um relacionamento anterior e ele passando por um probleminha no atual relacionamento. Eu falo muito de relacionamento de filho com mãe. Entendi. Né? Então você acaba entrando no cotidiano das pessoas, porque todo mundo, bem ou mal, se identifica com aquilo. Bem ou mal, você tem um relacionamento com alguém. Eu não tenho ninguém, eu sou uma pessoa sozinha, mas você tem um vizinho. Então vai ter um assunto de vizinho, entendeu? Então eu falo, não é um livro que vai mudar a vida de ninguém. Na verdade, ele não era nem para ser publicado. Tudo que eu tenho pronto nunca foi a ideia de publicar. É que assim, um leu, outro leu, Raquel, você tem que publicar, Raquel, você imagina. E aí as coisas foram acontecendo. Você manda para a editora gosta, e vem. Que legal. E de repente eu me vi parando com o escritório, porque eu não estava dando conta mais, entendeu? Depois de 25 anos advogando, você fala, nossa, não dá. Entendeu? Bom, para quem está nos ouvindo pela Rádio Cruzeirense, nós estamos falando aqui com a Raquel Vilas Boas e exatamente sobre um livro que ela escreveu chamado Casa de Vidro. Então você que está nos ouvindo, toda vez que nós falarmos sobre o livro e etc, chama-se Casa de Vidro, não é a casa, é Casa de Vidro. Tá? E Raquel, tira outra dúvida para mim. Você falou que você escreve contos, você escreve diversos tipos de textos. Você tem um tipo de escrita predileta? Não, é o que eu falei. Eu gosto de uma escrita apurada, correta. Eu não tenho, por exemplo, assim, como eu estava te falando, eu não tenho nada contra quem escreve rebuscadamente. Eu não tenho nada contra quem escreve assim de uma maneira mais livre, que foge um pouco da norma culta. Isso vai do estilo
estilo da pessoa, né? Eu nunca busquei estilo, é o que eu falei, para mim sempre foi natural. Eu ficava incomodada se eu escrevesse alguma coisa errada, se eu falasse alguma coisa errada, né? Então, eu não tenho. Eu acho que, inclusive, no comecinho, teve uma pessoa que me questionou, falou, nossa, mas você escreve tão assim, rebuscadamente. Eu falei, não, pelo contrário, eu acho que eu quero ser clara, mas eu gosto da norma da língua portuguesa. Da formalidade. Eu não uso, não, eu nem acho que é formalidade, Paulo, eu acho que é você ser fiel à regra, mas sem ser formal demais. Por exemplo, eu não vou usar um vocabulário que já está extinto, não é isso. Mas eu procuro conjugar direitinho. Eu gosto de usar a próclise, a ínclise, a mesóclise, que são as colocações pronominais, que eu gosto de fazer isso. E de alguma maneira as pessoas que às vezes não estão muito acostumadas, elas falam, nossa, né, que diferente. Mas é o que... É o que o mercado exige também, né? Assim, o que eu acho? Olha, tem um escritor, eu acho que todo mundo já ouviu falar no Mário de Andrade, né? Sim. O Mário de Andrade, para mim, ele é uma pessoa que, de tudo que eu já li, de tudo que eu já vi, ele é o escritor que mais teve coragem de buscar a língua brasileira, porque ele era contra a língua portuguesa. Ele, assim, nos livros dele, ele dava um jeito de falar assim, olha, eu acho que a gente devia ter uma língua brasileira, falar do jeito que a gente acha que fala. Mas ainda assim, quando ele publicava os seus livros, ele seguia uma norma ali culta, né? Ele dava às vezes ele dava umas escapadas, mas ele era um que falava, eu gostaria muito de ter uma língua brasileira. Ele, se não me engano, teve uma cadeira na Academia Brasileira. Sim. E ele tem um livro dele que eu acho muito gostoso, que é o Amar Verbo Intransitivo. Eu gosto de recomendar esse livro. Estou dizendo que ele é o meu preferido, não, mas ele é um bom livro, eu acho, para ele é o que? É um romance? Ele é um romance, na verdade, assim, ele é um romance bem familiar, ali da sociedade paulistana, e antigo, né, da época dele, próximo ali da Revolução Moderna, né, na língua portuguesa. E, enfim, ele é um que tem essa jogada, né, com o estilo. Porque o que acontece, Paulo? As pessoas falam assim, mas você escreve poesia? Eu acho que você não precisa ser poeta para escrever poesia. Porque as pessoas ficam assim, poesia você pode escrever em verso, com rima, ou você vai escrever em texto solto, que você entra numa prosa. Você pode ter um livro completamente poético, cheio de conotações. Você vai descrever, por exemplo, você vai olhar para uma parede, você pode dar uma descrição para aquela parede, cheio de sonho, você pode adicionar cor ao que você está vendo, você pode adicionar movimento ao que você está vendo, e você está fazendo poesia ali, sem verso, né? E isso eu acho que é bacana, vem da pessoa, e é isso, estilo. Eu não acho que eu tenho um estilo, eu acho que é versátil. Eu prezo pelo assim, eu quero que as pessoas entendam o que eu estou falando. Entendi. Né? E você querendo que as pessoas entendam o que você está falando, antes de começar o texto, qual é a inspiração? Como vem aquela história, por exemplo, igual você falou, que tem a história da vizinha, que tem a história da ambição. Você já chega com o final pronto? Como é isso? Eu tenho uma produção insana. Eu tenho um momento de produção assim insano. Primeiro eu vou contar para vocês. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Muita. Sério? Assim, vai chegando 10h30, 11 horas da noite, me dá um sono absurdo, assim. Se eu não tiver numa festa, se eu não tiver alguma movimento, eu preciso dormir. Quando dá 2, tem dia que é 3, tem dia que é 4, eu desperto. E ali eu produzo. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar à noite, escrever. E se eu não levanto para escrever, eu fico na cama ali, sabe? Então, assim... agoniada. A mão fica coçando. O Toninho já nem se importa com luz de abajur, nada, entendeu? Coitado. Porque assim, eu tenho na minha cabeceira, cadê?
E assim, eu não sou uma pessoa brigona, mas eu sou geniosa. E eu não gosto de engolir as coisas. Então, por exemplo, eu não vou brigar com você. Se eu tiver que brigar, eu vou brigar. Mas eu não gosto de brigar à toa. Entendi. E às vezes, o que eu faço? Eu fico aqui entalado. O que eu vou? Eu escrevo para você. Ou seja, eu brigo com tanta gente no papel. É uma inspiração. Às vezes eu vejo assim, tanta gente se achando entendedor de política. E eu fico assim, meu Deus, mas olha, eu não vou brigar. Imagina. Entendeu? Não vou. Então, tudo que me incomoda, tudo que me alegra, tudo que me satisfaz, tudo que me provoca, tudo que me dá vontade de fazer, eu vou lá e eu escrevo. E as histórias que eu tenho prontas, Paulo, é como se elas estivessem prontas e eu vou andando. Você já sabe o final. Exato, eu vou andando e é como se eu estivesse vendo a cena. Eu escrevo o que eu estou vendo. Eu não sei explicar o que é isso. Né? Já me falaram. Tem diversas explicações. Já me falaram. Todo mundo tem explicação para isso. Já me falaram várias coisas. E assim, eu sou uma pessoa, eu sou muito espiritualizada. Amo ser espiritualizada. A minha inspiração, acima de tudo, é Deus. Porque assim, que eu te falei, eu acho que a gente tem uma serra de chorar. Eu vejo a serra e choro. Hoje mesmo pousou um pica-pau no meu muro, a coisa mais linda, eu nunca tinha visto pica-pau piar, eu não sabia, eu fiquei tão emocionada. Eu não sabia que pica-pau piar. Piadinho, depois uma coisa tão, sabe, delicada, eu falei, gente, olha isso, né? Eu acredito sim em Deus, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque o que eu não sei explicar, o que a ciência não sabe explicar, não me importa. O que importa é o que eu sinto, o que eu faço com o que eu sinto. Então, eu sou uma pessoa espiritualizada assim, não sei explicar o que acontece, as histórias vêm na minha cabeça, às vezes eu estou ouvindo uma conversa, eu vejo duas pessoas conversando e eu falo assim, gente, olha isso, dá para desenvolver isso, enquanto eu não... Você não pensa que eu não esqueço, não, que eu não esqueço. Chega à noite nessas minhas estaladas de insônia, eu acordo e eu falo, eu vou escrever sobre isso, e ali vem, de ficar com a mão doendo. Eu escrevo 3, 4 capítulos assim, ó, uma batida. E eu sou de papel e caneta. É isso que eu ia te perguntar, se você escrevia no papel ou no computador. É muito raro eu ir direto para o computador. Depois eu passo para o computador, né? Eu sei usar pouco o computador, eu sei usar o Word, o Google. Mas assim... O básico, pelo menos, para mandar para a editora, né? Uma planilhinha básica de Excel. Mas, então eu acho assim, eu não sei dizer, alguém me inspira. Qualquer pessoa ou situação em algum momento pode ser que vire inspiração para mim. Né? E Raquel, existe algum ritual? Claro, você falou de 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, durante a madrugada. Mas, por exemplo, existe uma posição na cama, ou um caderno virado de um lado, ou um copo d'água do outro? Não. Algum ritual? Não, inclusive assim, para que não haja engano aqui, eu não escrevo só à noite, eu também produzo muito à tarde agora, então quando eu estou com o escritório, eu estou com mais assim, tempo para lidar nesse... Mas não adianta, de manhã não sai nada. De manhã não adianta. De manhã café quente, de manhã, agora no frio então... de manhã eu nem assino nada, sabe? Quando você não responde por si. Não me chame. Por quê? Porque eu já não tive uma noite boa, né? Mas eu não tenho não, é como eu te falei, eu gosto de papel, eu gosto de caderno, eu adoro lapiseira e lápis. Eu tenho estilete. Eu tenho estilete que eu aponto o meu lápis. Adoro lápis com aquela borrachinha na ponta. É porque é prático. Tenho caneta, né? E eu sou da época da datilografia. Então eu fiz datilografia no Senado. Peraí, o que é isso? Não, brincadeira, tô brincando. Datilografia vai falar assim, você posiciona assim, você tem uma... Tô brincando, E assim, quando eu aprendi a datilografia, aquilo pra mim foi um divisor de águas na minha vida. E até hoje eu morava em São Paulo na época, eu não sei te dizer que ano que foi, talvez 88, por aí, 88, 89, que eu fiz esse curso de datilografia. E assim, eu mandei muito bem no curso, eu não tenho noção, eu falei, nossa! E até hoje eu carrego um tique comigo, que é fazer a digitação correta no teclado. Se você me vir aqui digitando, você vai ficar assim,
novas. E algumas coisas mudaram também, né? Então, você tem teclas novas, mas o básico ele é mundial, é um padrão, né? Que você segue o padrão da digitação, que é mundial, isso... Sim e não, porque o meu teclado, por exemplo, é espanhol, que eu comprei na Espanha, e algumas teclas são para o trabalho. Tá vendo? Até porque, por exemplo, o N com o tiozinho em cima no espanhol, então, mas aí você existe no teclado espanhol e não no português. Entendi. Entendeu? Então já é uma modernidade, né? Já é uma característica específica da língua. Entendeu? Então, o que eu digo de padrão, principalmente, é o Shift, que era aquele botãozinho, eu não sei o nome. Maiúsculo, que você do mais, exatamente. Inclusive tem assim no teclado, a gente tem uma bolinha, não sei se você já percebeu, que é para você, quando você se perde olhando, você, opa, onde que é mesmo? O seu isso no teclado ou na fica tipografia? na bolinha, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, põe o dedo aqui, ó, no F. Tá, aqui no teclado, tá, entendi. Isso aqui é para quando eu não sabia que tinha essa bolinha, juro. Então, aí quando você tá ali só escrevendo, você se perdeu, você se posiciona com o indicador e os outros dedos se encaixam. Então, assim, é muito engraçado porque eu sempre escrevi. Lá em casa todo mundo briga comigo. Porque, por exemplo, se eu estiver dando a mão, se eu estiver com bastante, daqui a pouco eu tô assim. Aí eu fico, sério? O tempo todo. O tempo de doer minha mão. Tem hora que eu fico assim. Tipo assim, eu escrevi às vezes um monte de coisa. Por além. E ficava apertando os outros. Ficava assim, ó, entendeu? Se eu não estou encostando ninguém, não tem problema, né? Mas eu tenho isso, é um tique, na verdade. Eu entendi que você estava escrevendo. Eu adquiri esse tique, que é uma coisa assim, que chega a me dar um lero, eu acho, assim, eu tenho, sabe, de mexer. Mas enfim, né? Tem aí coisas escritas no ar. Raquel, tira uma dúvida para mim. Você me falou que tem mais 4 ou 5 livros já praticamente prontos contigo e o Casa de Vidro que já está no mercado, né? Esses livros todos, eles possuem alguma relação com algum outro escritor, algum outro livro, ou não? Foram de fato essas noites? Eu não tenho. Sabe o que, Paulo? E nenhum deles tem relação um com o outro, não tem continuidade. Essa era a segunda pergunta. Não, eu sou ansiosa. Não tem importância, pode ir, é bom que a gente vai andando. Porque todas as entrevistas eu te falei isso, eu não consegui terminar a pauta. Então é bom que já vai adiantando. É uma coisa assim, cada um tem a sua história. Eu não tenho, já vou até adiantar, porque eu sei que você vai me perguntar que se eu tenho um escritor favorito. Predileto. Eu não tenho e eu acho que Nossa, seria... isso é tão difícil. Eu acho que seria um crime eu dizer quem é o meu preferido, porque assim, eu tive fases de escritores na minha vida. Isso faz sentido. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem momentos de maturidade. Sabe uma coisa que eu amo fazer, Paulo? É releitura. Eu amo. Às vezes eu já li um livro, né? E o livro cai de novo na minha mão, eu olho assim, eu falo, vou ler de novo esse livro. Gente, você consegue ver coisas que você não viu naquela leitura, né? Eu posso me apaixonar de novo, ou eu posso pegar uma birra de falar, nossa, mas que isso? Que clichê, que coisa... Cadê o que... Entendeu? Então, eu não gosto de dizer que eu tenho um escritor preferido, porque eu não tenho mesmo. Eu tenho a Clarice Lispector, que assim, quem eu tenho um carinho muito grande por ela. Sim. Eu acho que ela entende muito a alma feminina. E eu pego nesse aspecto porque é a única coisa que me faz me agarrar um pouquinho mais a ela. Mas não que eu dependa do que ela tem para falar. Eu só acho que ela é uma pessoa muito elucidadora. Qualquer fase que você vai pegar da vida dela, se você estiver passando por uma coisa igual, você vai entender. Se você não tiver, você não vai entender. Porque tem muita gente, a gente vê muito isso, né? Que posta lá a frase, duvido que a pessoa sabe do que ela está falando. Sério. Aí está uma revolta. Próximo livro, A Revolta de Raquel pelas Ruas. Não, você fica assim, gente, peraí, né? Então, e tem coisas que eu vejo que eu falo assim, que lindo, a pessoa usou isso nesse momento que eu sei que a pessoa está passando, eu falo, nossa, que bacana. Então, ela é uma pessoa porque eu tenho um carinho muito grande, porque eu a admiro muito, né? Mas eu tenho muitas escritoras internacionais que eu admiro também. Eu tenho o Jorge Amado, eu sou apaixonada no Jorge Amado, mas assim, apaixonada.
Eu acho que ele é um brasileiro Ele marcou que época, fala pro Brasil. Ele é, né? Ele fala. O que ele conta do Nordeste são sagas da família brasileira inteira, né? Ilhéus ele é idolatrado, a casa de Gabriel é fantástico. Uma coisa, assim, Mar Morto, esse livro, Mar Morto, do Jorge Amado, ele é um livro como um Cortiço também, que assim, são dois livros que eu senti. O Cortiço eu sei que não é do Jorge Amado, calma, gente. Assim, então, eu quase senti um cheiro. Mar Morto eu senti o cheiro do mar, eu conseguia sentir o cheiro dos pescadores chegando, sabe? Do peixe, é impressionante aqui. Mas o que foi? Eu acho que foi o seu momento de mergulho naquela obra, né? Então eu não me arrisco, Paulo, a dizer que eu tenho um escritor preferido, não. Eu tenho a Cora Coralina, que é uma gracinha, ela é de uma delicadeza. Eu tenho muita dificuldade com poesia, só a poesia. Eu amo Vinícius de Moraes, amo cantar, falar sobre ele, recitá-lo, não assim, né, de falar que... Sim, claro. Mas eu tenho poemas dele que eu leio e releio e eu falo, meu Deus do céu, onde estava a cabeça dessa pessoa para escrever uma coisa tão profunda, né? Sabe, como ele trouxe tão lá do avesso aquilo, mas a poesia pura eu acho que é um pouco cansativa, justamente por isso. É muito difícil você ler uma poesia inteira, assim, você pega um autor, uma poesia solta é uma coisa, você pega uma obra e você lê inteira a obra, cansa, porque você não acompanha os momentos do autor, né, do escritor, né? Então eu tenho um pouco essa dificuldade com a poesia pura, mas não sei te dizer. E eu fugi completamente da sua pergunta, que foram os outros livros, mas é assim, eu não tenho um inspirador, falar, Raquel, eu adoro o jeito que ele escreve, quero escrever igual. Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? Não, eu não busco. Você estava falando sobre poesia, né? O ano passado eu passei um tempo em Paraty e presenciei a Flip, né? Que é a Feira Literária Internacional de Paraty. Você nunca foi? Não, de ir com o livro. Mas vai. De participar com o livro, né? A gente tem que ir junto com a editora, né? Entendi. No contrato, a gente participou de feira como autorização. E Raquel, eu tive a oportunidade, na época eu estava com um comércio em Paraty, e entravam muitos escritores, né? Na sua É uma livraria. delícia, né? E teve um menino de 20 anos de idade, não me lembro o nome dele agora, e ele virou para mim e falou assim, Paulo, seu nome? Eu falei, Ele é o Paulo, eu estou morrendo de vontade de experimentar o seu sorvete. Eu falei, pois não. Aí eu ofereci um sorvete para ele, e aí eu vi um livro na mão, e eu virei para ele e falei assim, ô fulano, que eu não me lembro o nome agora, eu estou morrendo de vontade de ler seu livro. E ele me deu um livro, e era um livro de poesia, e eram poesias referentes ao empoderamento feminino e ao racismo, principalmente. Raquel, eu devorei o livro assim, em 2 dias. Igual você vai ler, cara. Em 2 dias. Então, eu acho, a minha opinião, eu acho que assim, a poesia é exatamente o que você falou. É um momento de vida. Os outros livros, eu consigo mergulhar. Entendeu? Então, por exemplo, vou entrar num romance, eu mergulho no romance. Vou entrar num drama, eu mergulho no drama. A poesia, ou você está sintonizada com ela, ou não. Exatamente. E aí, quando você... Eu não estou dizendo que isso não é possível, mas aí, por exemplo, quando você dá uma forçadinha para você entrar, você perde aquele ritmo da leitura na poesia. Então, por isso que ela se torna cansativa. E não é que assim, eu não entendo poesia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a fluidez da poesia, ainda mais se que é o que geralmente acontece, que o escritor ele teve vários momentos. Hoje ele veio com essa poesia, daqui um mês ele vem com outra. Com um humor diferente. Daqui 2 anos ele vem com outra. Aí ele faz uma coletânea de tudo que ele tem e vai fazer essa publicação, né? Ele mesmo, isso eu sei que eu converso muito, né? Agora, principalmente, assim, ele mesmo vai falar, meu Deus, eu não sei nem o que eu estava pensando, mas é lindo. Hoje eu entendo desse jeito. São sentimentos puros, né? Entendeu? É de momento. Então você, às vezes, você é muito
próximo, lógico, nossa, isso aqui, olha, puxa vida, isso aqui pegou, né? Isso aqui te marcou mesmo isso, né? E outras vezes você não vai nem saber, né? Então por isso que eu acho que tem esse lado mais como que eu falo, exige um pouco mais, né? De quem lê só poesia, né? Mas é fenomenal, né, gente? Tudo que você coloca, porque o que acontece? A escrita é linguagem. A gente tem, tanto que o acordo, o novo acordo da língua portuguesa, ele é um acordo que veio para coordenar a escrita, a língua escrita. A língua falada, você não controla. Não tem mais como, até agora com redes sociais, etc. Você não controla mais, né? O Brasil está aí, ó. O Brasil assinou o acordo lá em 95, a gente estabeleceu o acordo, né? Assinou, veio o decreto. 96 foi o decreto, não foi? 95. Sim. E desde 2010 ele passou a ser obrigatório. Aí o que acontece? Ainda não se usa em muitos lugares. Eu, por exemplo, quando eu te falei, livro de 2005, eu tive que pegar, fazer a revisão, fazer, entendeu? E quando eu peguei, eu falei, e agora essa história que eu escrevi lá atrás? Como é que eu vou fazer? Não mudei nada. É isso que eu ia pensar, você chegou a alterar alguma coisa? Eu não mudei, sabe por quê? Porque eu acho que eu preciso ser fiel ao momento de criação, que é do que a gente estava falando com relação à poesia, né? Por isso que eu peguei esse gancho para falar do acordo. Eu fui lá, fiz todos os arranjos, fizemos a revisão junto com a editora, toda a revisão ali da língua culta escrita. Mas se eu tiver que contar o primeiro capítulo aqui, como eu já fiz eventos de leitura do primeiro capítulo, eu dou uma acelerada entendeu? Resume alguma coisa. Eu dou uma coisa, falada, eu pulo alguma coisa. Por quê? Porque a língua falada, ela é. Você escreveria diferente esse livro hoje? Olha, eu já tive momentos que eu achei que sim e outros que não. Porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li o livro. Porque não é simples assim, gente. Achei aqui na minha gaveta uns manuscritos e eu vou mandar. Não é. Você teve que coordenar. Não estou falando nada de diagramação, estou falando de conteúdo mesmo. Você olha uma vez, aí você manda para a editora. Aí depois você começa a discutir paginação, diagramação. Aí volta para você para ver se está boa de novo, se está ok. Aí você lê de novo. Aí vai para o último teste de gráfica. Aí volta para você dar o ok, né? E aí você recebe, e aí, como é que foi? Tá ok? Você lê de novo. E aí eu fico assim, gente, toda vez que eu termino de ler o livro, eu falo assim, que delícia. Oportunidade de mudar você Eu tive, mas assim, eu gosto do que foi criado ali, entendeu? É o que eu falei, eu não vou mudar, mas, Paulo, é a coisa mais gostosa, receber mensagem assim, nossa, como que eu queria uma Ivan na minha vida, nossa, como eu queria uma Marcela na minha vida. São os personagens. Nossa, e essa Olga, que sabedoria, que não sei o que, não sei o que. Então você vai olhando, são personagens para quem você pôs aqui no papel e alguém deu vida do jeito que quiser. E quando eu tenho feito eu falo palestra, mas eu não gosto de falar palestra porque eu não me acho uma palestrante, eu não tenho dom da oratória, né? Imagina se tivesse. Então, porque daqui a pouco o Paulo tira o microfone, gente. Eu vou perder meu emprego. Não, e aí assim, o que eu costumo falar? Por que a leitura é boa? Você pergunta, né? Você gosta de filme, você gosta de livro, você gosta disso, daquilo, mas o livro, você imagina, por exemplo, a casa de vidro. Existe fisicamente uma casa de vidro na história. Ela tem um papel, tem uma denotação e tem uma conotação. Né? Você tem o sentido físico da casa, mas ela representa as fragilidades humanas. Por isso que é muita vidro, gente fala, você tem teto de vidro. Mas e se você constrói a sua vida em cima de relacionamentos muito frágeis, né? Você vai subindo paredes frágeis. Como é que você fica com essa estrutura depois? Né? Então tem essa relação com fragilidade humana. Mas como é que você imagina tal personagem? Como é que você imagina tal cômodo? Como é que você imagina tal cadeira, tal... E aí você cria o universo na sua cabeça. Tanto que os livros que viram filme, odiei o filme. Por que
a pessoa odiou o filme? Porque você não teve a visão que o diretor teve. Exatamente. O diretor está filmando daqui, olha, mas você estava aqui do ladinho, então você não viu aquilo. Mas cadê aquela janela? Não, o diretor está olhando para a porta. Né? Então você tem essa... E às vezes é o contrário, o livro, nossa, nada. Foi xoxo, o filme filme foi fantástico. Tem né, toda uma produção ali que te cativa, né? Então, quem tira isso de você, Paulo? Ninguém. A sua criatividade é sua. Não é só quem escreve que é criativo, claro que não, né? Eu mudei até meu status, agora eu sou escritora nas redes sociais, eu não sou mais advogada. Eu não sou mais advogada, eu falo. Mas por quê? Porque eu falei, né? Chamei o Toninho, chamei as meninas, falei, ó, vou me embrenhar nisso. Você está mais feliz agora? Paula, você não tem noção. Você não tem noção. Para mim, como eu comecei falando para você, escrever para mim é libertador. E eu fazer disso a minha profissão, que eu gosto de fazer. Eu me perco escrevendo, E se você falasse para mim, Raquel, corrige, daqui, corrijo. Já pega na hora que o que você quer falar? Sempre que ele precisava de alguma carta, às vezes até empresarial, eu estou falando que eu não posso ser eu já falo, daqui que escrever. Para mim isso é natural. Eu gosto dessa produção, entendeu? Se vai sair perfeito, não, nem sempre. Mas eu vou precisar voltar. Ué. E tanto que é uma coisa, olha, eu escrevo muito livremente. Se eu tenho dúvida na hora que eu estou escrevendo, eu assinalo a palavra para eu voltar depois. Eu não paro e vou para o dicionário. Senão você perde também a inspiração. Não paro e né? vou para a gramática, exatamente. Eu acho que eu tenho o meu momento de criação de ficar, que eu falei, eu fico com a mão doendo. Que eu vou calma, gente, eu falo na minha cabeça, espera aí, que já começa um monte de personagem falando e Olha que interessante. Tanto que a minha letra muda. Se você olhar os meus escritos, as coisas que eu tenho, a minha letra tem hora que ela está mais corrida, tem hora que ela está mais calma. Que medo. Não, mas estou bem longe do Chico Xavier. Raquel, qual que é a diferença de um escritor amador para um escritor profissional? É somente o vínculo com a editora, o ato de usar a norma culta, o ato de escrever por dinheiro? Qual que é a diferença? Eu acho que assim, primeiro que é uma questão de você escolher que você quer ser escritor porque você já escreve, não é o contrário, não é assim, olha, eu vou escrever uma história porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero me dar bem, vamos supor. Pode até ser que dê certo, e eu não tenho nada contra quem faz isso, eu acho que ok, foi lá. Se foi bom? Foi bom, né? Então que legal, e isso aí não quer dizer que não venha uma coisa fantástica. Mas o que acontece entre você ser amador e profissional não é nem a editora, porque hoje em dia existem muitos escritores independentes, né? Eu converso com muitos deles, eles falam, eu editora, porque eles assim, é o menor custo possível. Você vai lá, você paga, faz cota com gráfica, você vai diagramar, hoje em dia muita gente sabe lidar com programas no computador, então ele pega o livro dele, ele vai lá, pula de um PDF para um Dory Cross, né, essas coisas aí. Não entendo não adianta falar um design gráfico, vai buscar esse recurso, ele tem. Aí ele cota uma gráfica, aí ele vê quanto que ele quer fazer de tiragem, porque hoje em dia você não precisa, depende da editora. Qual é a enorme vantagem e um apreço que a gente acaba tendo com a editora, que é a distribuição e a visibilidade. Então, quando o seu livro é aceito por uma editora, você tem condições para discutir ali, você entrega nas mãos da editora os direitos autorais. Então, essa capa aqui, eu estou com a Chiado, que é uma editora de Portugal, ela já tem escritório no Brasil, né? Mas assim, se eu mudar de editora, essa capa não me acompanha. Entendi. Essa capa é uma produção gráfica, uma diagramação. É um direito autoral da Chiado. O que eu tenho direito é sobre o miolo, o conteúdo da minha história. Isso não fica com a Chiado. Eu tenho um prazo para trabalhar com a editora. Isso é normal, isso não é coisa que a gente Mas você também precisa respeitar esse prazo. Você, dentro desse prazo, você não pode comunicar nenhuma outra editora. Não, a gente sempre é procurado.
Não digo comunicar, eu digo publicar, por exemplo. Não, se eu rescindir o meu contrato, eu posso. Não, então, mas você teria Não. que rescindir. Você não pode ter... Se eu tiver um outro livro, eu posso publicar com outra editora? Exatamente. Posso. Ah, é? Posso. Eu sigo... O mesmo livro? Não. Isso que eu estou te dizendo. O Casa, no formato que ele está aqui tem agora, que ficar hasteado até o final do meu contrato. Tá. Se eu quiser mudar o Casa de editora, ou eu preciso terminar esse contrato, ou eu vou rescindir por alguma questão, e tem as multas, enfim. Agora, se eu quiser pegar o meu próximo livro, por exemplo, que sai no segundo semestre, se Deus quiser, já está... Se eu quiser pegar esse livro e levar para uma outra editora, eu posso. Entendi. Primeiro eu ofereço para quem eu trabalho. É como se fosse um filho no colégio. Eu não sou obrigada a manter, né? Mas o que acontece? Hoje em dia, quem escreve independentemente, que eu te falei, seja ele profissional ou amador, e depois eu vou pegar outro aspecto disso. Deixa eu só terminar de falar da distribuição. Você vai para uma Amazon. A Amazon não quer saber se você é uma editora, se você é uma livraria. Ela põe teu livro lá, se você pagar para ela, e você quer é uma transação comercial, tá? Você compra o serviço dela de divulgação, de marketing, né? Agora, se eu entrego para uma editora, o que acontece? O Casa, ele vai ser oferecido para as livrarias. Então, assim, eu jamais conseguiria pegar o meu livro por debaixo do meu braço, bater numa Cultura, bater numa Martins Fontes, bater numa Saraiva, e lá em Portugal, bater lá na FENAC de Portugal e esperar que alguém comprasse meu livro. O que a editora faz? A editora pega o catálogo dela, de todos os autores que ela tem, e apresenta para a livraria. A livraria vai escolher. É assim mesmo. Legal. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Entra no catálogo da livraria. Esse é a primeira peneirada. Então é legal, você já está numa livraria. Aí a livraria vai escolher quais são os livros que vão estar fisicamente nas prateleiras dela. Então, graças a Deus, o Casa de Vidro ele foi escolhido para estar nas livrarias e fisicamente nas prateleiras. Que é uma coisa... Até porque é lindo a capa, né? Entendeu? Que é uma coisa... A primeira vez que eu cheguei lá na Cultura, imagina você chegar numa Cultura e ver o seu nome nacional, você olhar assim, sabe? Eu falei assim, nossa, sério, eu fiquei uma boba lá dentro da Cultura. Fazendo selfie, mandando pros amigos. Eu não sei fazer selfie, eu não gosto de tirar foto, eu sou péssima para tirar foto, o Toninho que é meu fotógrafo, ele fica... Mas assim, então você tem essa facilidade de ter uma editora, entendeu? Agora, o que te faz profissional ou amador? Eu vou pegar de novo a Clarice Lispector. Ela, o que ela falava? Ela falava assim, eu quero ser para sempre um amador, mais ou menos assim, tá? Eu quero ser para sempre um amador. Por quê? Porque eu quero escrever com liberdade. Todo profissional, ele tem algum comprometimento com prazo, com valores, com conteúdo. E isso eu nunca quero ser. Aí você fica assim, nossa, ó, legal. Mas quando você está ali na realidade, você fala assim, poxa vida, o que é ser profissional? Para eu me declarar escritora, preciso viver daquilo, né? Ou então alguém me sustentar. A verdade é essa, Paulo. Sim. Se você for viver disso, porque o escritor ele acaba caindo no meio artístico, não tem jeito. Você vai ter essa coisa não convencional. Você não vai ter escritor com carteira assinada, nem esses que são roteiristas, eles têm carteira assinada, né? São trabalhos pontuais. Então, o profissionalismo, que eu acho, que eu entendo, é você se lançar naquilo e, assim, o seu universo passa a ser aquilo. Eu disse que eu escrevi em 2005. Se eu era desde então, eu tenho escrito livros, assim, né? Histórias prontas. Se eu era uma profissional, não. E não tinha nem noção do como não tinha nem noção. Como eu brinco que eu mudei meu status agora, porque agora realmente, se me perguntarem em algum lugar qual a sua profissão, eu vou dizer escritora. Porque eu tenho um livro publicado. E não é um livro que eu vendi ou que eu doei só para os meus amigos, não. Você não tem noção da luta que é, Paulo. Da luta que é, sabe? Aqui em Cruzeiro mesmo, agora não, graças a Deus, assim, são portas se abrindo, as pessoas olhando, mas assim, o pior lugar de vendas era Cruzeiro. Nós não temos livrarias. O meu livro foi esgotado em São José, em Guará, estava indo bem. Em São Paulo, sabe que
você tem um livro esgotado numa livraria de São Paulo? No site das lojas americanas? Você sabe o que é isso? E aqui em Cruzeiro não ia. E ninguém conhecia. Primeiro, né? a gente não tinha livraria, a gente não tem livraria. E não era só isso. As pessoas não entendiam direito, mas o que você está fazendo? Você tá escrevendo, agora você está escrevendo, né? Que não é uma coisa pública. Pouquíssimas pessoas sabem que eu escrevi. Quem é bem íntimo, quem é da minha casa, que convive mais comigo, já sabia desse meu lado, né? A minha mãe foi uma que me falou, nossa, demorou muito para você ter essa coragem. E eu acho que não. Acorda, vamos lá. Nossa senhora, nem foi mesmo, demorou muito porque eu tive que ter essa coragem. Porque assim, eu quase me achava ridícula de te falar, imagina eu vou falar que você é escritora. Que ridículo, escritora de Cruzeiro. Sim, eu sou uma escritora de Cruzeiro, amo a minha cidade, embora esteja aí, né, passando, né, há muito tempo por alguns perrenguinhos aí, mas amo ser do interior, adoro São Paulo, lógico que as minhas filhas moram em São Paulo, mas assim, qual o problema, né? E aí eu tô com 5 pontos de venda, com 5 parcerias em Cruzeiro, que assim, Pode falar, fica à vontade. assim, a Casa do Sapato, as meninas da Casa do Sapato. Minha prima, por sinal. Raquel, sua prima, né? Pois é, olha, sério, elas são uns encantos de pessoa. Eu falo, não é nem janela, né? Eu tenho tido portas de várias folhas, sabe? Assim, a mesma porta que ela vem se abrindo, assim, é muito emocionante. Aí as meninas da Casa do Sapato, Dito da Brincar, papelaria. Ali na Matriz. O Mariana Café, que também está na 15ª, e a Banca do Everson. São 5 parcerias. Se alguém também aí que estiver me ouvindo, tiver a fim de deixar algum exemplar. Agora, no momento, eu não tenho, porque eles estão esgotados. Graças a Deus. Eu já perdi a conta, na verdade. Mas você tem previsão para chegar para esse pessoal? Olha, uns se 20 dias ainda. 20 dias, perfeito. 20 dias ainda. Porque eles têm que abastecer não só Cruzeiro, né? Eles têm que correr atrás dos lugares também. Sabe, Raquel, você tocou num assunto muito interessante, que foi um dos motivos no qual eu tomei a iniciativa de começar esse programa. Porque eu sou de Cruzeiro, fui criado em Cruzeiro e tive a oportunidade de rodar o mundo, literalmente rodar o mundo, trabalhando com arte, com lazer e entretenimento. E uma coisa que me deixa muito triste aqui em Cruzeiro até hoje, assim, mas aos pouquinhos isso vem mudando, é a síndrome de que nada vai dar certo. Aqui em Cruzeiro nós temos aquela Porque síndrome... nada de Cruzeiro é bom. Exatamente. Quando abre uma churrascaria nova, vai fechar em 3 meses. Aquilo lá vai fechar. Quando abre um barzinho, vai fechar. Em vez das pessoas incentivarem e quem está fazendo se sentir profissional competente para aquilo, não, a sociedade e a própria pessoa já pensa que aquilo não vai dar certo. Eu estive conversando com o Wagner Mello, que é um cantor aqui de Cachoeira Paulista, que agora está começando uma carreira em nível nacional, e eu estava falando com ele, eu falei, ô Wagner, você está com medo de quê? Potencial você tem, senão ninguém tinha te chamado. Então, temos tantos talentos na nossa cidade, desperdiçados e jogados ao canto. Né? Então, esse programa fala comigo... Você vê sendo exportado, exatamente. Né? Talento ser exportado. Esse programa é exatamente para nós falarmos disso. É mostrar que o Cruzeiro tem potencial, só que alguém tem que dar o primeiro passo. Paulo, isso é tão engraçado, porque assim, como eu te falei, é como se fosse dar vergonha você falar que você é uma escritora. Exatamente. Aí você começa, que nem isso que eu falei aqui agora, de você estar numa livraria, por exemplo, tem autores gacheados com quem eu converso, que o livro está no catálogo e não foi até hoje escolhido para estar numa livraria. Né? Então você vê que você está ali, você tem uma projeçãozinha que está indo bem. E um potencial. Eu fui para uma Bienal, Paulo. Olha que legal. Que nem em São Paulo. Então eu sentei. Sim, vou para o Rio agora também. Já quando vou é a Bienal do Rio? Setembro, finalzinho de agosto, setembro. Eu vou estar na Bienal do Rio, vou soltar ainda o convite oficial, que eu estou aguardando a arte da editora. Dia 5 de setembro eu vou estar no Rio, que é para a 19ª edição da Bienal do Rio. Até depois eu posso voltar aqui para a gente falar mais sobre isso, trago um convitinho, a gente fala um pouquinho sobre a Bienal, a gente pode montar um programa de perguntas e respostas sobre livros, assim, nossa,
topo muito. Trazer também alguma coisa, alguma novidade para a cidade? Eu acho que a minha experiência como professora de inglês, né, que eu te falei que formei mais de 20 anos, me colocou numa posição de ensinar que para mim, você sabe que me ajudou até a ser uma mãe melhor. Eu ensinar, eu tenho 2 filhas, né, a Júlia já vai fazer 24 agora em agosto, a Nicole fez 21, e pela paciência, pela humildade, eu sempre gostei, eu só gosto de falar do que eu sei, Paulo. Claro. Por isso que eu fiz questão de dizer aqui que eu não sou uma professora de português, eu estou muito longe de ser uma professora de português, de ser uma letrada, de ser uma pessoa, né, da literatura. Mas eu sou uma estudiosa, sim. Eu gosto de estudar, eu me interesso por esses assuntos, né? Mas o que eu acho bonito você tá com essa oportunidade de programa é mostrar isso. Né? Poxa vida, a Cruzeiro tem uma escritora que foi para a Bienal, né? Olha que legal, não estou dizendo que nunca mais vai acontecer, estou dizendo, mas gente, dá esse valor, né? Graças a Deus, assim, eu jamais vou me sentir sozinha, porque eu tenho um companheiro que eu não tenho palavras para descrever. Eu falo para ele, vai ter isso, vamos, vai ter, me chamaram, e eu assim, eu vou para tudo quanto é lugar, entendeu? Vou aqui para Cachoeira, vou para Guará, vou para Lorena, vou para Pinda, vou dar palestra em Pinda, eu falo palestra porque eles falam, mas é um bate-papo, né? Vou para Pinda, tem aqui ETEC na semana que vem, como eu te falei, estou aí conversando com pode anunciar, é aberto ao público no ETEC? Não, são para os alunos do terceiro. Mas pode anunciar. Terceirão. Terceirão da ETEC. Né? Então, isso é muito legal. Eu fui os colégios aqui em Cruzeiro, para onde eu já fui, que fui recebida com tanto carinho. Né? Isso é muito... E o que para mim está sendo um aprendizado? Que eu sou, se não a primeira, a segunda ou a terceira pessoa mais ansiosa desse mundo. E para mim tem sido muito difícil, e eu sou acelerada, Paulo, eu sou assim, ó. Quero as coisas, sabe? Uma escritora acelerada? Eu não sei esperar as coisas, sou muito assim, de pegar e fazer, eu peço no livro, entendeu? E isso tem sido um exercício para mim, que as coisas não são assim, Raquel, não é assim, você escreveu o papo, publicou, pum, todo mundo já leu. E aí vem um trabalhinho que eu falo, que é de formiguinha, que é o trabalho mais lindo desse mundo, que é o quê? Eu não estou investindo em propaganda, eu não acho que... Mas o boca a boca está rolando. Né? Então, eu prezo pela espontaneidade. Não estou dizendo que eu nunca vou fazer isso, não é isso não. Eu só acho que eu não tenho esse cacife para investir em propaganda e eu preciso ter uma consistência. Né? Eu sou pequena, Paula, eu estou com uma editora, a Chiada, uma editora muito bacana, mas ela é uma editora pequena. Então, eu sou uma escritora pequena dentro de uma editora pequena. Mas eu tenho conseguido aí dar alguns bons passos, né? Pois é, muito legal isso. Nossa, então, eu acho que vale esse espaço que você está dando aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. Gente, né? Eu falo, a minha porta, assim, ela está ganhando folhas e ela está se abrindo. E Raquel, como eu te prometi e te falei, a hora já passou. Vou fazer algumas perguntinhas rapidinhas aqui, tá só para nós finalizarmos. Você tem alguma obra guardada às 7 chaves? Na verdade, eu tenho uma... Que você não mostrou para ninguém? Não mostrei para ninguém, mas em casa eles já sabem que existe. E vai sair? Que é uma obra que, na verdade... Continue guardada. É uma trilogia, mas é uma trilogia e tem muito ainda para ser trabalhado nela. Qual o próximo passo agora? Não estou falando dessa aula não, qual o seu próximo passo? A publicação do segundo semestre. Então, para o segundo semestre, a gente está com tudo já engatilhado. O que está acontecendo? O livro, que eu estava te falando da minha ansiedade. Eu não tive um boom. Eu não tive uma pessoa, uma personalidade que pegou meu livro e, nossa, tirou uma foto. Entendeu? Eu não tive. Se alguém quiser. Pode fazer, por favor. Né? Mas, então, eu estou indo assim, ó. Eu estou com uma consistência e o caso, ele está se consolidando. E por orientação da editora, pela experiência, então o segundo vai vir agora no segundo semestre mesmo.
em setembro eu participo da Bienal com Casa de Vidro. Tá. E aí a ideia é planejar em novembro, né? Pode haver um nome pra Lançamento. gente do livro ou não? Ainda Tudo não. bem, sem Ainda problema. não posso falar o nome. Mas Último. tem a ver com tempo, superação de traumas, ele tá bem legal. Legal. Tá bem legal. Uma dica para quem está começando. Olha, eu não sei se a pessoa, se para quem está começando, eu resolvi escrever o que eu vou escrever, eu não sei o que dizer para uma pessoa dessa. Agora, para quem já gosta de escrever, não para, não abandona o lápis, não abandona a caneta, não abandona o teclado, continua. Porque ainda que você não publique, você está dando uma vazão para as coisas que você sente, para as coisas que você imagina, que isso vai ajudar de alguma maneira na sua profissão, na sua vida. Você vai se libertar, você vai repensar. Então, se você já escreve, continua. Não se preocupe com estilo, com forma, porque o ideal a gente tem, eu não sei se você já ouviu falar no William Struck. Ele foi um catedrático da língua inglesa e ele dava muitas dicas assim na verdade ele era um cronista, né? Então ele falava muito nisso, não fica preocupado com forma, né? Vai escrevendo do jeito que você tem. Em algum momento você vai ver que você só escreve daquele jeito. Se alguém quiser rotular, rotule, né? Mas você não se preocupe com isso. Seja você. Então, se você gosta de escrever, continue escrevendo. Não quer contar para ninguém? Não faz mal. Quer trazer para eu ler? Se você soubesse tanta gente que tem trazido coisinhas para eu ler, que é muito legal, que eu falo assim, gente, nossa, eu não tenho esse gabarito, mas que delícia, compartilha comigo. Claro. Então é muito legal. Raquel, muito obrigado. Paulo, né? Se a gente for falar de obrigada aqui, nossa, obrigada mesmo. Imagina, né? Olha que delícia, sair de casa terça-feira. Eu falo para todo mundo que toda terça-feira à noite agora é uma aula para mim, porque tivemos a presença aqui da Simone Bittencourt, semana passada o Paulo Henrique Castro, e semana retrasada, desculpe, e agora você. Muito obrigado. Nossa, eu fico muito feliz pela sua paciência, né? Imagina, que isso. Eu atropelo mesmo para falar, sou ansiosa, mas obrigada pela oportunidade, Paulo. Acho que isso que você está fazendo é sensacional. Eu acho que a gente precisa, assim, nem você falou, você está num horário que as pessoas precisam aprender a ouvir também, né? Não só ficar com o dedinho assim, sabe, subindo a tela. Subindo a tela. Para um pouco para ouvir, para um pouco para ler, né? Acho que isso é importante. E obrigada por olhar, virar seus olhinhos para mim aqui. A porta está sempre aberta. Toninho, obrigado por ter vindo. Até a próxima, se Deus quiser. A todos que estão nos ouvindo, uma excelente semana a vocês. Nos vemos semana que vem. E olha, Andréia Brandão, estou te esperando aqui, hein? Tu já me prometeu e estou te esperando aqui, hein? Semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção, pelo tempinho aí. Beijoca para todos. Valeu, tchau, tchau, boa noite. Passa muito rápido, né? É muito rápido. Raquel, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Quando você quiser, a gente conversa. Se quiser marcar tipo, mais gente, a gente faz. Eu tô querendo, a gente tá marcando, eu tô vendo com a. Deixa eu só finalizar aqui o Face.